Opa, rapaziada, tudo bem? Muito boa tarde para vocês aí. Eu acho que esse vídeo vai sair à tarde da segunda-feira, tá? Espero que o seu final de semana tenha sido bom, que você tenha tido um bom dia dos pais, se você é pai, se você ainda tem o privilégio de ter o seu pai, que tenha sido um ótimo dia. Antes de começar, queria dar uma justificativa rápida, tá? Ontem eu não consegui gravar o pós-jogo e nem o pré-jogo no sábado, tá? Ontem foi um dia meio turbulento, todo mundo sabe, é um dia mais chateante, triste para mim, mas não foi o principal motivo, tá? Eu ia gravar, eu ia fazer, só que eu não assisti o jogo aqui em casa, tá? E por isso atrapalhou um pouco na dinâmica de gravação do vídeo, tá? Mas vim aqui hoje para falar um pouquinho do jogo, dar algumas notícias aí, projetar um pouco essa semana difícil, né? Rosário, Cruzeiro, depois Rosário de novo. Então vai ser 2 semanas aí tensas, né? Complicadas e difíceis, mas acho que é sempre bom a gente conversar, tá? Vamos lá, o Corinthians ontem vence, né? Um jogo ruim, né? Um jogo ruim de assistir, um jogo doloroso de assistir, né? Para quem gosta de futebol, para quem gosta de assistir um bom jogo, um jogo muito feio, mas Brasileirão, todo ponto é importante, o Corinthians consegue os seus 3 pontos, né? Em 2 gols aí, primeiro gol achado, né? Numa entregada do goleiro do Bragantino, o Volpe, dá uma pichotada lá no pé do Garro. E depois o gol do Pedro Raul, mais um gol do Pedro Raul, né? 2 gols aí em 2 jogos. Eu vou falar um pouco do Pedro Raul, vou falar uma opinião sobre ele. Vocês já sabem, mas eu vou aqui falar novamente. Um gol importante para o Garro, que não fez um bom jogo, na minha opinião. Não vem fazendo bons jogos já há um tempo. De alguns jogadores que eu não posso criticar, né? Teve um vídeo aí atrás que eu critiquei alguns jogadores e eu fui completamente massacrado nas redes sociais. Depois eu até, se lembrar que eu coloco até na edição, depois eu mostro, posto nas redes sociais também, xingando a minha mãe, falando que eu não sei nada, mandando eu ir para aquele lugar, mandando eu ir me lascar, para não falar outra palavra, um monte de coisa. Porque sim, tem os jogadorzinhos protegidos da torcida, infelizmente, né, uma boa ala pequena da torcida que puxa saco de jogador, coisa que não faz parte da nossa história, porque o torcedor corintiano não tem que puxar saco de jogador nenhum, tá? Porque eles não estão lá de favor, né? Eles estão recebendo, eles jogam no Corinthians, eles jogam no maior clube do Brasil, então eles têm que ter respeito, tá? E não achar que são o Deus do mundo, e também o torcedor não tem que colocar esse cara num patamar muito alto. Tem muito torcedor aí, streamer. Vamos lá. Então, esses jogadores aí que, se você criticar, você é massacrado, né? Jogadores como Ranieri, Mateuzinho, Matheus Vidu, jogadores que você não pode criticar. Se você criticar, você é massacrado pela galera do Instagram, pela galera do Twitter, pela galera de rede social, tá? Num vídeo atrás, eu chamei o Ranieri de um jogador desprovido de inteligência. Um jogador que, como profissional, como atleta, é um jogador burro, né? Rapaz, eu fui massacrado. Massacrado. Mas vocês viram a partida do Ranieri ontem? Como esse cara é uma tragédia com os pés. Ele não consegue dar um lançamento, ele não consegue dar um passe. A bola do Ranieri não levanta, não sai do chão. É nojento. Mas não pode criticar o Ranieri, porque tem os fãs do Ranieri, os histéricos fãs do Ranieri, os histéricos fãs do Mateuzinho. Eu amo a Ellen, tá? A Ellen da Fiel, eu amo ela. Pô, a história é foda, tá? Eu falo amo assim na questão da superação dela, a história dela. É uma boa influenciadora sobre o Corinthians, tá cobrindo o Corinthians, tá viajando o Brasil inteiro cobrindo o Corinthians, é muito foda. Uma história de vida absurda. Mas Ellen, perguntar de cabelinho Prime pro Mateuzinho, que é um jogador deslumbrado, não dê motivos para esse cara se deslumbrar ainda mais. Esse jogadorzinho nota 6, que se acha nota 10. Mateuzinho, eu não tô nem aí se você ganhou 3 títulos pelo Corinthians, irmão. Eu não tô nem aí pra você, irmão. Não acha que você fez um favor pro Corinthians ganhando um título, 2 títulos, 3 títulos. O importante é o Corinthians, irmão. O Corinthians é o importante. O Corinthians que é a prioridade. Então, ai não, meu Deus, sorrisinho. Corinthians eliminado do Internacional, do time ruim do Internacional.
2 partidas suas nojentas, Mateuzinho. Nojentas. Um lateral. Ah, mas ele acertou o cruzamento ontem, jogou do Raul. Um lateral que não consegue levantar a bola do chão. Não consegue levantar a bola do chão para cruzar. Aí vem cabelinho Prime pintadinho. É o Prime do Mateuzinho. Cria vergonha na sua cara, irmão. Ah, eu vou vender perfume, vou levantar a blusinha para mostrar a barriguinha. Ah, pra puta que eu pariu, irmão. Tu joga no Corinthians, xará. Tu joga no Corinthians, irmão. Eu não quero ver primezinho, cabelinho loiro. Foda-se a cor do seu cabelo. Eu quero que você jogue bola constantemente bem. Que você jogue bem hoje, jogue bem no próximo jogo. Que você faça um bom jogo na Libertadores, um bom jogo no Brasileiro, um bom jogo contra o Rosário. Eu quero que você jogue decentemente a maioria dos jogos. E não joga bom, um jogo bom sim, 10 ruim. Acerta o cruzamento em um jogo e depois erra todo no próximo. Mantenha constância na sua carreira, que aí você pode talvez pensar em falar que tem um Prime. Pô, tá de sacanagem, jogador deslumbrado. E ficam dando motivos para ele ainda. Com todo respeito, tá, Ellen? Com todo respeito à sua profissão, à sua história, à sua pergunta, mas não dê motivos para um jogador que é deslumbrado se deslumbrar ainda mais. Não dá. Já falei a mesma coisa do Bidu, quando ele deu aquela entrevista patética lá, que também é um jogador deslumbrado, mas abaixou a bolinha, tá quietinho, não tá falando nada. Tá jogando bolinha dele decentemente, constantemente. É o jogador mais regular que a gente tem. Beleza. Abaixou a bola. Mas não dê motivo para esses caras que são deslumbrados deslumbrar ainda mais. Porque esses caras acham que fazem favor. Eles. Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara acerta um cruzamento a cada 10 jogos. Vai se ferrar. O jogo contra o Internacional, a bola não levantava do gramado, irmão. Cruzava na perna dos jogadores do Inter. Porra, pelo amor de Deus, cara. Aí fica nesse sorrisinho, o Corinthians levando fumo, eliminado da porra da competição, que é o atual campeão. E o cara fica de sorrisinho. Pra puta que pariu, mano. Não gosto dessas coisas, cara. Então, quando eu critico esses jogadores assim, eu sou massacrado. Vocês não veem, porque eu não, era meu Instagram, os caras vão lá no meu Instagram do canal, massacram a gente. Né? Tem os defensores. É complicado, né? É complicado. Mas tá bom. A escalação ontem foi com Hugo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Alan, Bidon, Garro, Caio César e Pedro Raul. Como falei, um jogo horroroso. Logo cedo o Gabriel Paulista tem uma chance, passa perto, depois não tem mais nada. O Corinthians jogando melhor, dentro das circunstâncias de um jogo horroroso, jogando melhor do que o Bragantino. Veio pro intervalo, aí aos poucos vai mexendo um pouquinho, e aí num recuo do Juninho Capixaba, aquele mesmo, né? Saudoso. Ele recua a bola pro Volpe lá quase no meio de campo na bola aérea, na bola alta, o Volpe vai dar um chutão, fura feio pra caramba, o Garro faz o gol, desafogando um pouco o jogo. Daí o Corinthians começa jogando um pouquinho melhor, porque aí jogando um pouco sem responsabilidade, ficando com a bola. Entra Carrilho no lugar do Orelli, e aí entra o Lingard no lugar do Caio César. E aí que sai uma boa jogada e um bonito gol. Um lateral, se eu não me engano, pro Lingard. O Lingard, antes da bola dominar, ele já dá um tapa no Carrilho, que ele tapa nojento de chapa. O Carrilho já inverte o jogo com o peito do pé lá pro outro lado, pro Mateuzinho. O Mateuzinho vem, cruza, finalmente acertou. Agora ele vai estar daqui a 10 jogos, tá? Daqui a 10 jogos ele acerta outro. O Pedro Raul antecipa e faz o gol. Pedro Raul, tá? No jogo, no todo, ruim. O Pedro Raul é um jogador ruim. É um jogador que não tem trato com a bola, ele não sabe dominar, ele não tem qualidade técnica. Ele é um jogador ruim, tecnicamente falando. Ruim, tá? Mas uma coisa é, você tá sem o Yuri, você tá com outro centroavante, que tem outras características, que realmente apanha da bola. Agride a bola também. Apanha e agride, né? Os dois. Atrapalha muitas vezes quando sai da área. Então por que vocês, jogadores, você, Fernando Diniz, também, tá? É uma pergunta para vocês. Por que jogar sem o Yuri
da mesma maneira que joga com o Yuri. Por quê? Por que não mudar? Porque achar que tá jogando com o Yuri, sendo que não está. Não dá para mudar um pouco? Jogar um pouco mais pelas pontas, clarear um pouco. Tentar pelo menos achar o Pedro Raul de costas dentro da área. Para que pelo menos ele vai errar muitas vezes, a maioria, mas pelo menos que ele consiga escorar uma bola para o Garro chegar de frente, para o Bidão chegar de frente. Que o Pedro Raul não tenha que dar mais do que um toque na bola. Sabe? Ele não precisa dar mais do que um toque na bola. Igual ele fez com o Caio César. Que ele deu um tapa com o Caio César, um toque na bola, o Caio César saiu e quase fez o gol. Não tem como. Pra que jogar da mesma maneira que joga com o Yuri, sem o Yuri? Colocaram o Pedro Raul pra correr. Não, gente. Vai expor um cara que já é ruim ao ridículo. E outra, eu vi gente falando, não, mas o Pedro Raul fica só no segundo gol. Mentira! O Pedro Raul só fica no primeiro. O Pedro Raul se posiciona mal. Centroavante alto, se posiciona na área, independente da área que for. No primeiro, no meio, no segundo, atacando as costas. Mas o Pedro Raul, a maioria dos gols do Pedro Raul é no segundo pau. E os cruzamentos vão sempre... a maioria, por exemplo, dos cruzamentos do Corinthians vão no segundo pau. E o Pedro Raul se posiciona mal. Aí já é o Pedro Raul. Ele sempre tá no primeiro. Sempre tá no primeiro. E não é aquele primeiro que ele antecipa. Ele fica ali, a bola cruza lá no Bidu. Então, o Pedro Raul também se posiciona melhor. Vai pro segundo. Antecipa igual você fez o gol contra o Internacional. Vai para as costas do zagueiro. Você é alto, você vai ganhar. Bola rasante é a sua. E os caras cruzarem melhor também, né? Porque cada cruzamento que passa, atravessa. Mas o Pedro Raul é isso. Ele vai ser titular contra o Rosário, porque o nosso presidente ainda não renovou com o Memphis, né? Sem pressa, tá, Osmar Estável? No seu passinho de tartaruga, no seu passinho de um velho de 1000 anos, tá? Na sua velocidade. Tá bom? Eu esqueci que você é um senhor de idade, você vem na muletinha, comendo a sopinha. Eu esqueci disso. Então, no seu tempo, tá? No seu tempo. Agora, para fugir de oitiva, para fugir de depoimento, acelera o passo, né, Osmar Estável? Patético, esse presidente é patético. Mas então é isso, o Pedro Raul ele vai ser titular quinta-feira, ele vai fazer a gente passar raiva, mas se você cruzar certo e ele se posicionar certo, quem sabe um golzinho, quem sabe, né? Mas parem de jogar o Yuri aberto em profundidade, não vai ganhar. Se ele não estiver sozinho, se ele tiver um zagueiro, o zagueiro pode ser mais lento que ele, o zagueiro vai ganhar porque ele não consegue tratar bem a bola, ele não consegue dar um tapa na frente, não vai. Não vai, tá? O Linger entrou razoavelmente bem dentro do que se propôs para o jogo ali no final. Participou do segundo gol diretamente, segurou bola. Caio César, abaixo mais um jogo. Começaram a saber marcar ele, natural. Agora ele vai ter que se reinventar, vai ter que tentar superar isso. Tá? Mas é isso. O jogo foi ruim, mas a vitória é importante. Né? 2-0, com propriedade ali dentro das circunstâncias, sem fazer o Hugo trabalhar, sem nenhum pênalti lá, porque na Bragança é pênalti atrás de pênalti, toda hora tem um pênalti. Dessa vez não teve. E é isso, tá? Vamos lá. Pedro Ramiro falou que agora vai, também vai renovar, vamos ver. Enquanto não assinar, não vou confirmar nada com vocês, mas o Pedro Ramiro tem bastante influência lá dentro, falou que sim. Vamos ver, seria importante ter o Memphis contra o Rosário, mesmo que seja 45 minutos. Importante ter ele lá. É um cara que tá treinando, é um cara que tá se esforçando, é um cara que tá aqui em São Paulo, louco para renovar, mas esse presidente pau no cu aí não tá querendo, né? A realidade é essa. 7º colocado, se vencer o Cruzeiro domingo, podemos chegar na 5ª colocação, empatando com o Fluminense, que é o 4º, né? Acho que a gente não passa por saldo. Mas daqui em breve aí já tem um jogo contra o Fluminense. Daqui a pouco chega aí o jogo contra o Fluminense, que vai ser importante para o Corinthians passar.
Mas é um jogo difícil, jogo contra o Cruzeiro. Não se espanta se aconteceria um empate, tá? É um jogo daqueles jogos que você sabe, você conhece Corinthians e Cruzeiro, você sabe como é que é Corinthians e Cruzeiro. Mas tomara que o Corinthians consiga uma vitória na Neoquímica Arena. Empatamos o jogo lá na ida, no turno, com o Dorival ainda, o do Choca. Agora, em casa, né, que o Corinthians consiga fazer uma boa vitória. Seria importante o Corinthians vencer para passar o Cruzeiro, para passar o Bahia e encostar no Fluminense. Tá? Mas, quinta-feira, primeiro, o mais importante, confronto contra o Rosário Central na Argentina. Lembrando, o treinador do Rosário estava lançando lá. Ele ganhou uma sobrevida porque ele ganha do River Plate. Né? Eu não sei se eles ganharam do Adolves, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Ó, eles ganharam do Aldosivi na sexta-feira, 2-1. Mas saíram perdendo. Aí empatam porque o adversário fez um gol contra. E o Campas, geralmente o Campas, é o Campas aquele, ele vira o jogo. Mas o Rosário Central não confia muito no seu treinador, da torcida. Vamos lá, vai ser um jogo difícil. Lá em Rosário é foda, lá os caras batem mesmo, cuidado. O policiamento de lá é fraco, como sempre, contra o Corinthians, mas que a torcida vai e volta em segurança, que os jogadores vão e voltam em segurança, com uma vitória aí no jogo da ida. Beleza? O Rosário classificou em segundo no grupo deles, o Corinthians classificou em primeiro. O Rosário tem o Ángel de Maria, tá? No elenco. Fechou? Forte abraço para vocês. Vai, Corinthians. Valeu, falou. Fui.